Welcome to the Insights channel. Bem-vindos ao canal Insights. Hoje nós temos a honra de termos a presença de uma convidada muito especial. Nós estamos recebendo Sister Usha, que respeitosamente é chamada de Usha Didi. Usha Didi é uma professora de meditação Raja Yoga Sênior e uma treinadora em gerenciamento da Brahma Kumaris. Ela reside na sede internacional da Brahma Kumaris em Aborode, Rajasthan, na Índia. Ela tem feito uma pesquisa sobre os principais épicos da Índia, como o Ramayana e o Srimad Bhagavad Gita, e criou uma apresentação muito singular, a primeira desse tipo no mundo. Ela também escreveu 2 livros, um deles sobre autogestão em inglês, bem como em hindi. E vocês podem encontrar os links para todos os vídeos, para o canal do YouTube, para os livros que ela tem produzido nos últimos anos, na descrição deste vídeo, se vocês quiserem aprofundar-se e conhecê-la melhor. Sister Usha também participou em muitas conferências, seminários a nível nacional e internacional, enfatizando a importância dos valores espirituais. Então, muito bem-vinda, Sister Usha. É realmente o nosso prazer ter você aqui conosco. Muito, muito obrigada. Você esteve no Brasil alguns anos atrás, eu tenho certeza que para algumas pessoas será uma boa oportunidade de reencontrá-la. E eu gostaria de começar a nossa conversa hoje falando um pouquinho sobre toda esta pesquisa que você tem feito sobre as principais escrituras na Índia. Nós sabemos que o Gita é uma das escrituras mais importantes, não apenas na Índia, mas no mundo inteiro. É muito bem conhecido aqui no Brasil também. É uma escritura bastante antiga, que foi escrita há muitos, muitos anos atrás. Então, a minha pergunta para você é, baseada em seus estudos e suas descobertas, qual é a relevância dessa escritura neste mundo moderno? De acordo com a complexidade das situações que nós temos que enfrentar hoje em dia e que são muito diferentes, eu acredito, do contexto das situações no mundo na época em que a escritura foi escrita. Então, qual é a relevância dela para nós hoje em dia? Na verdade, as escrituras, até onde eu entendi, elas foram escritas para o tempo presente, porque durante aquela época não havia tais grandes problemas. Mas eu gostaria de comparar, assim como é dito que há 5.000 anos atrás, há 500 anos atrás, na França, houve Nostradamus. Nostradamus viu o mundo futuro e ele escreveu o que iria acontecer. Mas ele escreveu de uma forma muito poética e também numa linguagem muito complicada, cifrada. E até hoje, dificilmente os seres humanos são capazes de entender o que ele escreveu. Apenas após algumas situações terem ocorrido, ou quando quer que eventos emergiram, é que as pessoas começaram a relatar aqueles escritos de Nostradamus com o que aconteceu. Eles disseram, sim, isso foi dito por Nostradamus. Similarmente, na Índia, também houve alguns sábios, rishis, alguns santos muito grandiosos que estavam fazendo tanta meditação e alguns deles tinham estes poderes de entrar num estado transcendental. E quando elas entraram neste estado transcendental, há 5.000 anos atrás, eles foram capazes de ver o mundo de hoje.
And that is como ele why seria. they E é por isso did not just mention what is going to come up, que like eles não Nostradamus. apenas mencionaram o que iria acontecer, como aconteceu com Nostradamus, mas eles também trouxeram soluções. People are able Mas to dificilmente relate themselves as pessoas with the são present capazes de time and relatar understand the aquilo com que está solutions. acontecendo no tempo presente e Otherwise, entender the aquelas scriptures soluções were not também. meant for those days. De outra forma, as escrituras não It is foram said that escritas from para 500 aquele years tempo ago em or que elas 200 foram years escritas. ago also. É dito que há 5.000 anos Everyone in the atrás, ou society, they lived like 500 that. anos atrás, ou 200 anos atrás, Especially in a India sociedade, na also, sociedade as pessoas viviam como uma família. Especialmente na Índia havia essa cultura de família, até mesmo nos vilarejos, em que as pessoas acreditavam e se relacionavam com essa percepção de que eles eram irmãos e irmãs. Apesar de que não havia tantos confortos materiais como nós temos hoje em dia, ainda assim havia amor, havia respeito, havia valores. Então, quando essas escrituras foram escritas, aqueles santos que costumavam entrar neste estado transcendental e eram capazes de ver o futuro naquele estado transcendente, eles então escreveram na forma de escrituras e alertando os seres humanos de que o que eles precisavam naquela época que estava por vir para serem capazes de ultrapassar todos os desafios. Então, na verdade, o Bhagavad Gita, que foi escrito há 5.000 anos atrás de hoje, ele está conectado com a guerra do Mahabharata. E a escritura inteira também é conhecida como Mahabharata, e o Gita é apenas um extrato do Mahabharata. Ele foi escrito na forma de uma história. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que eu queira explicar para uma criancinha a respeito do valor da verdade, e eu quero dizer para elas: vocês filhos, vocês crianças, não mintam, falem sempre a verdade, mas se eu levantar todo dia de manhã e começar a dar para eles esse conselho, fale a verdade, não fale mentiras, talvez eles não entendam a importância daquilo, mas se eu criar uma história na minha mente e naquela história eu pego um personagem que sempre preza pela verdade e um outro personagem que fala mentiras, mesmo por nenhuma razão ou por qualquer razão, e então eu relato para eles aquela história de como o caminho para aqueles que falam mentiras, aqueles que tomam o suporte das mentiras, pode até ser fácil, e o caminho para aqueles que estão seguindo a verdade talvez seja difícil, mas no final, quem vai vencer? E então eu explico naquela história, ou na forma de uma história, como há tantos obstáculos que surgem no caminho daquele que segue a verdade, e aqueles que estão seguindo o caminho da falsidade, muitas vezes eles estão desfrutando da vida, desfrutando de cada momento, e esta pessoa está tentando batalhar, está tentando se manter no caminho da verdade. Então, finalmente chegará um momento em que a verdade será vitoriosa e a falsidade será perdedora. Então, se eu colocar isso na forma de uma história, aquelas crianças serão capazes de entender o que eu estou tentando explicar para elas. E então, elas podem tomar inspiração daquela história. E se na vida delas chegar um momento em que elas tenham que fazer uma escolha, adotar o caminho da verdade ou adotar o caminho da falsidade, e elas se lembrarem daquela história,
e elas sentirem, vamos tomar o caminho da verdade, vamos escolher a verdade. Elas estão preparadas, pode haver muitos desafios, muitos problemas, a estrada talvez seja muito difícil, mas no final, eles são aqueles que serão vitoriosos. Então, olhando para o resultado final, que é a vitória, eles tomaram essa inspiração da história e optaram pelo caminho da verdade, começaram a seguir aquele caminho. Eles estão mentalmente preparados, sabem que haverá obstáculos, que haverá desafios, que haverá muitos testes que virão no meio do caminho, mas no final haverá um vencedor, porque Deus é a verdade e Ele ama a verdade. Então, a partir desta história em que eles realmente experimentam aquela vitória no final, imaginem quão felizes eles vão se sentir e todos eles estarão celebrando a felicidade da vitória. A mesma coisa, aqueles santos, quando eles viram no estado transcendental como seria o mundo futuro, eles criaram a história do Mahabharata ou do Ramayana e colocaram aquilo na forma do Mahabharata. E então eles pegaram alguns personagens e aqueles personagens são aqueles que praticamente nós vemos na forma prática, não com aqueles mesmos nomes, mas com aquelas características que eles expressam na vida, com aquelas ações. E então, o que acontece no final? Há muitos desafios, há talvez momentos em que eles realmente tenham que batalhar, tenham que passar por uma guerra, uma situação como guerra também, mas no final, quando Deus está do lado deles, eles tornam-se vencedores, eles vencem. Então, aqueles santos também tentaram explicar para nós com base nessa história. Eles pensaram, talvez no futuro as pessoas sejam muito inteligentes e elas serão capazes de entender, mas essas escrituras não são apenas escrituras. Elas não são coisas que precisam ser seguidas, mas elas estão conectadas com a vida das pessoas. Mas os seres humanos modernos e intelectuais, eles pensaram, aquilo é coisa do passado. E então, eles nunca puderam relacionar aquela escritura com a vida atual e não podiam entender também. E foi assim que eles começaram a seguir o caminho da consciência do corpo, seguiram o caminho da negatividade, o caminho do ego. E tudo isso está mencionado nas Escrituras, mas porque eles não foram capazes de relacionarem as Escrituras com as suas próprias vidas, eles não foram capazes de encontrar a solução. E foi por isso que a situação foi se tornando cada vez pior para eles. Muito, muito claro e muito, muito interessante. Você acabou de mencionar sobre os diferentes personagens que são mencionados nas Escrituras e nós sabemos que um dos principais personagens no Gita é Krishna, que para muita gente também é conhecido como Deus. Então, de acordo com o seu entendimento, quem é o Deus do Gita? Eles mencionam esse nome Krishna. E o significado literal da palavra Krishna significa literalmente aquele que é o mais atraente, o mais belo. Então, quando os seres humanos, assim como quando a gente era criança, e até hoje em dia, em programas de comunicação e empresas, eles fazem esse exercício que eles chamam uma pessoa, eles falam uma história para aquela pessoa e ele tem que repetir no ouvido do segundo, o segundo repete no ouvido do terceiro, o terceiro repete no ouvido do quarto,
e até que alcance 10 pessoas. E a história inteira muda quando chega no final. Todos nós sabemos disso. Nessas lacunas de comunicação, este exercício tem sido feito e, similarmente, quando os grandes santos escreveram as Escrituras, porque a mensagem que eles haviam recebido era uma mensagem transcendental, que eles receberam no estado transcendental, perguntaram para eles: quem é que deu esse entendimento para você? E aí eles disseram: ele era tão atraente, ele era tão bonito, aquele que era como aquele que estava nos atraindo constantemente. E as pessoas, gradualmente, de geração após geração, as pessoas do mundo de hoje só puderam pensar que era Shri Krishna, porque ele é o mais bonito. Porque eles estão na consciência do corpo, eles só podiam pensar num corpo físico. E é por isso que eles pensaram que era Shri Krishna. Mas em nenhum lugar no Gita está mencionado que Krishna fala. É sempre mencionado que Deus fala. E, então há dois Krishnas. Um é o Shri Krishna na forma corpórea, que é tão bonito, tão atraente, que atrai as pessoas. E o outro é a luz divina, que é universalmente aceita por todas as religiões do mundo, porque Deus falaria para todos os seus filhos, não apenas para os hindus, não apenas para os indianos, não apenas para os residentes da Índia, os Bharatwasis, mas a mensagem dele definitivamente será para cada ser humano nessa terra. Então, aquilo que era tão bonito, tão atraente, é aquela luz. Normalmente, quando as pessoas estão na escuridão e quando eles veem uma luz, eles sempre são atraídos na direção daquela luz. Eles têm a esperança de que, se eles estiverem presos em algum lugar na escuridão e eles verem a luz, eles todos vão ser atraídos, eles se movem na direção daquela luz. E eles pensam: tem alguma coisa aqui onde eu posso tomar ajuda. E eles são atraídos. Então, similarmente, no mundo de hoje, quando a escuridão da ignorância completa, é durante esta época que aquela luz suprema desce. E aquela luz suprema, na verdade, é uma luz divina que é tão atraente, tão bonita. Então, tem a tal luminescência e tem esses raios que envolvem todos os seres humanos, e eles são atraídos a saírem da escuridão na direção daquela luz. Então, na verdade, foi essa luz que era tão bonita, mas por causa da consciência do corpo, os seres humanos não podiam pensar em mais nada. Eles pensaram em outro ser corpóreo. E é por isso que eles dizem que o Deus do Gita é Shri Krishna. Mas, na verdade, Krishna significa a luz divina, que é a mais atraente, a mais bela. Nós entendemos que o que acontece no Gita é uma espécie de um diálogo entre a alma, o ser humano e o divino, Krishna, Deus. E quando você tem um diálogo, você fala, mas também é importante ser capaz de escutar, de captar aquilo que vem como uma resposta. E, naturalmente, um dos aspectos para ser capaz de entender é saber quem é Deus. De outra forma, você simplesmente experimenta esse vazio, você coloca todo o seu louvor e você, de fato, não está sendo capaz de tomar a resposta, o insight que vem do outro lado. Mas
Qual outros preparativos você acredita que alguém tem que fazer para ser capaz de escutar a voz de Deus? Ou ser capaz de captar estes insights que vêm do divino e que serão as bases do seu sucesso ou a base da sua vida? Definitely. The teachings that God Definitivamente. had given Os ensinamentos que Deus deu, descended definitivamente ele desceu no momento da irreligiosidade, como é mencionado no Gita. No momento da irreligiosidade eu desço from this world e eu vou terminar com toda a irreligiosidade desse mundo e vou estabelecer uma única religião. Esse foi o propósito dele de vir a esse mundo. E quando ele viu que em cada família, em cada casa, cada alma estava batalhando na vida, e aquela batalha, parte dela é mostrada na forma de Arjuna, que também estava batalhando. Desde a sua infância, ele estava batalhando, os Pandavas estavam batalhando. Então, é visto que quando cada alma deste mundo está constantemente batalhando na vida e eles não são capazes de fazer as escolhas corretas e são atraídos pela irreligiosidade, então é nesse momento que ele tem que vir na Terra. Mas como ele viria? Ele não viria na forma mais atraente como Shri Krishna, porque se ele viesse nessa forma mais atraente como Shri Krishna e começasse a dar o conhecimento nessa forma de Shri Krishna, as pessoas desse mundo diriam: por favor, nós não queremos ouvir o seu conhecimento. Nós podemos tirar uma selfie, nós podemos tirar uma foto com você. Eles nunca o permitiriam cumprir com a sua tarefa. E é por isso que é mencionado nos capítulos do Gita: eu venho na forma mais comum. E quando eu adoto aquela forma comum, os seres humanos que são conscientes do corpo, conscientes do ego, eles riem. Eles não são capazes de reconhecer a minha forma divina por causa da ignorância, por causa do ego. Eles não são capazes de reconhecer. Apenas poucos, dentre milhões. E dentre aqueles poucos, há muito poucos que na verdade entendem quem eu sou, o que eu sou e o que eu estou, quais são os meus ensinamentos. Porque se eu quero estabelecer uma religião, então naturalmente não pode haver tal grande população naquele mundo novo também. Tem que haver um limite. E somente então o mundo novo, outro mundo poderá ser estabelecido. O reino divino poderá ser estabelecido. Então, quando ele vem, ele estabelece aquela ordem, aquele reino do paraíso. E é por isso que ele tem que tomar a forma mais comum possível. E a forma mais comum é de um ser humano. E é por isso que aqueles que são conscientes do ego, conscientes do corpo, nem sequer são capazes de reconhecê-lo. Reconhecer Deus é com base no conhecimento que ele está dando. Então, quando ele dá conhecimento, os seres humanos precisam ter esta habilidade de escuta. Mas na idade de hoje, eles estão tão ocupados, tão presos na sua própria teia, que eles não são capazes de ter aquela paciência de escutar qual é a mensagem de Deus. Que é que o Pai Supremo, qual é a mensagem dele? E é por isso que aquelas almas, elas invertem a mensagem. A mensagem ela vai passar pelo mundo inteiro, mas cada alma, ninguém vai poder dizer ou reclamar para Deus: eu não fui afortunado o suficiente para receber aquela mensagem. E é por isso que a mensagem tem que ir, quer ela vá
media, através da mídia, televisão, talvez ela possa ir através da mídia social ou shown up in the social várias media, coisas que são mostradas hoje nas redes sociais, Twitter, whatever way, vários Facebook, Instagram, qualquer método que possa ser usado, esse meio vai ser usado para alcançar cada ser humano, mas aqueles que são conscientes do and they corpo, feel we don't have time to waste behind eles spiritual eles messages pensam, and nós não temos tempo para gastar com essas mensagens who espirituais. has seen him, who has known him. So they turn around, but only a few. Então, eles não prestam atenção, apenas poucos escutam, têm a paciência, escutam pacientemente para o que está sendo dito, How can we qual é a be victorious in mensagem, every struggle como of é life? que nós podemos ser vitoriosos em And cada how desafio we da can vida e experience como nós podemos the experimentar connection between God. a conexão entre Deus How can we e nós, experience as that almas. closeness? Como nós podemos experimentar aquela How can we take proximidade the com benefit Deus? Como nós podemos tomar highest benefício knowledge, daquilo, that wisdom that is being imparted, daquele conhecimento mais and elevado, daquela apply sabedoria that que está in sendo our compartilhada so e that aplicar aquilo na nossa vida prática, create our de forma lives on que the nós basis possamos of ser vitoriosos. Nós estamos So criando Gita as is nossas not vidas just a com base scripture that is nisso. to be read. Então, o Gita não é apenas uma escritura que é para ser lida, o Gita é uma escritura que é para ser implementada Which gives us na vida solutions, prática, which gives que nos us dá those soluções, values that que are nos dá essential aqueles valores que são essenciais para vencer a batalha da That is vida. Gita. The song of É the isso que é o divine. Gita. Gita É means a canção do divino. Gita significa, Gita significa canção, a canção do divino, que é cantada por ele. Então, é assim que nós precisamos trazer estes valores que nos capacitarão a sermos vitoriosos neste mundo complicado e nesses assuntos complicados que nós temos que passar e os desafios que nós também vamos enfrentar. Então é aí que o Gita se interpõe nas nossas vidas e nos ensina a arte de viver, nos ensina como ser vitorioso em cada batalha da vida, em cada segmento das nossas vidas. Você acabou de mencionar a respeito desta batalha da vida, porque nós sabemos também que o Gita acontece num campo de batalha. Esse é o lugar onde tudo acontece. E este campo de batalha é uma batalha interna, a batalha que se passa internamente de nós mesmos, ou é a batalha interna entre o bem e o mal, ou é uma batalha externa, porque ao mesmo tempo nós vemos que o mundo está passando através de tantas situações dramáticas. Nós temos visto esta guerra infinita que está se passando e tanto medo do que vai acontecer através desta guerra. E então, quando é um momento no qual o Gita ele acontece numa batalha interna ou ele refere-se a uma batalha externa que está acontecendo no mundo lá fora? Na verdade, se refere a ambas as batalhas. Ele refere-se às duas batalhas. Como? Porque é mencionado que a batalha aconteceu em Kurukshetra. Kurukshetra, Kshetra significa campo e Kuru significa fazer. O campo aonde nós temos que fazer Karma Kshetra, ou seja, o campo de ação, quando os seres humanos estão em ação. Então, é uma batalha externa também no nosso dia a dia. Nós temos que passar através de muitos desafios, temos que ultrapassar tantos obstáculos. E então, nós temos que brigar contra aqueles desafios, temos que neutralizar isso. Nós temos que
We have to struggle with so many Muitas other vezes, things lutar also, contra seres situations, humanos, temos que lutar contra tantas coisas, tantas situações, nós temos que batalhar contra os desafios. Então, quando o ser humano, quando ele está no campo da ação e ele está batalhando na vida para ser vitorioso em cada desafio que surgir na frente dele, em cada obstáculo, em cada problema que ele esteja enfrentando, e então existe uma outra batalha que é interna, dentro da mente. Uma coisa é passar por algo, mas entre o bom e o mal, a cada momento ele tem que fazer uma escolha, quer seja usar a parte boa, quer seja usar a parte ruim, negativa. Ele tem que fazer essa escolha. E toda vez em que ele está fazendo essa escolha, ele não é capaz de entender. Às vezes ele fica confuso, como Arjuna, ele fica nervoso, ele fica deprimido, ele fica estressado, confuso. Então, há uma batalha que está se passando internamente e a outra batalha que está se passando externamente. E cada ser humano que está neste campo de ação tem que passar através dessas batalhas. Então, não é uma guerra física como batalha que é mostrada no Bhagavad Gita e também no Mahabharata, que havia 2 exércitos grandes, isso e aquilo. Não dessa forma, mas cada ser humano internamente, quando eles passam por uma grande batalha, quando eles estão nervosos, quando estão deprimidos, quando estão sob estresse, ele sempre tem essa questão do bom e do mal, é essa batalha que está se passando internamente. Que parte eu deveria pegar? E lá fora também, quando se trata do campo da ação, ele está lutando contra situações, ele está lutando contra problemas, ele está lutando contra obstáculos, tentando ultrapassá-los. Então, uma coisa é no nível sutil, outra é no nível mais grosseiro. Mas neste mundo não significa que você está fazendo violência, como às vezes é mostrado na Guerra do Mahabharata. Aquela foi uma batalha muito violenta que matou tantas pessoas, então não é desta forma. Não é uma batalha violenta, mas Deus diz, nós temos que adotar uma atitude de não violência para vencer sobre este mal e para sermos bem-sucedidos. Você mencionou anteriormente a respeito desta conexão que pode acontecer entre o ser humano, a alma, e esta energia suprema que é Deus. E eu acredito que isto está muito, muito conectado com o real significado de Raja Yoga. Você gostaria de explicar o que é a Raja Yoga e como é que alguém pode praticar isto no seu dia a dia? Onde você tem que ir para o trabalho, você tem que tomar conta da sua família. Como é que você vai incorporar esta prática na sua vida? Bom, eu diria que o sentido mais simples de yoga é conexão. Assim como Viyoga em Hindi significa separação, yoga significa conexão. Agora, há conexões em vários níveis. Os seres humanos estão conectados com outros seres humanos estão conectados com coisas materiais, muitos confortos. Seres humanos estão conectados com o tempo, seres humanos estão conectados com o Supremo também. De uma ou de outra forma, quer seja através das suas orações, quer seja nas suas mentes, eles talvez não estejam frequentando templos e igrejas com regularidade, mas na sua mente, no seu coração, eles sentem, deixe-me lembrar dele por alguns momentos também.
Então, cada um está conectado. Alguns podem chamar Deus, outros podem chamar energia, outros podem chamar do superpoder, mas cada um está conectado. Agora, durante o dia, durante a nossa rotina diária, ou nós estamos conectados com outros seres humanos, ou estamos conectados com o tempo, ou estamos conectados com posses e confortos materiais, ou estamos conectados com o nosso trabalho, ou estamos conectados com as nossas famílias. Nós estamos conectados de uma ou outra forma com uma ou outra pessoa. Agora, digamos que uma pessoa esteja no trabalho e ele está tentando trabalhar no computador, ele está fazendo a sua parte, mas sutilmente, no nível sutil, internamente ele está se comunicando com alguém, talvez com a sua família, talvez com a sua esposa, com o seu marido, com filhos, de algum lugar a mente dele está conectada. Ele não pode dizer, não, eu estou conectado apenas com o meu trabalho e eu não me lembro de mais ninguém. Não, mesmo enquanto conectado com o trabalho, sutilmente ele está conectado com algum outro lugar. Agora, quando nós falamos em Raja Yoga significa o yoga supremo, conectar-se com o supremo, o poder supremo, o ser supremo. E quanto fazendo o meu trabalho, eu posso conectar-me, porque eu estou habituada a me conectar com um ou outro, não é? Então, quando eu tenho esta prática, eu simplesmente preciso trazer uma pequena mudança na minha consciência, e quando eu trago essa mudança e eu percebo, eu me torno consciente de que sim, eu também sou essa energia espiritual e ele também é a fonte dessa energia espiritual. Então isso faz com que eu me conecte com ele. Assim como um professor e um aluno. O aluno, mesmo que ele esteja brincando, talvez com seus amigos, internamente ele está conectado com o seu professor. O professor me deu essa lição de casa, eu não fiz essa lição de casa, eu preciso fazer. Então, em algum lugar lá dentro, existe essa conexão. Ele pensa, se eu não fizer essa lição de casa, amanhã de manhã o meu professor vai me dar uma punição. Então, externamente ele está brincando com os amigos, mas internamente ele está conectado com o professor. Similarmente, a pessoa pode estar no trabalho, mas daí ele percebe, a minha esposa me deu esse tempo e se eu não chegar na hora, ela vai ficar chateada comigo. Então, em algum lugar nós estamos conectados, mesmo que estejamos fazendo o nosso trabalho. Estamos conscientes do tempo, conscientes da pessoa. E quando eu penso, eu sou um marido, eu sou uma esposa, eu estou me conectado com a minha outra metade, e daí esse é o relacionamento. O relacionamento nos capacita a nos conectarmos. Similarmente, com o Supremo também. Mesmo se eu estiver fazendo o meu trabalho, mas se eu ficar conectada com aquele Supremo, que é o meu pai, que é a minha mãe, que é o meu professor Supremo, aquele que me ensina, o meu preceptor, ele é o meu amigo, use ele como seu amigo também. Qualquer relacionamento que você talvez esteja sentindo falta na sua vida, você pode conectar com ele, ou talvez você tem um relacionamento que você gosta tanto e você pode conectar-se com ele naquele relacionamento também. Quando eu me considero uma energia espiritual e ele também é a fonte de conhecimento espiritual, eu facilmente posso me conectar com ele. Isso é Raja Yoga. Raja Yoga não significa que eu preciso usar um tempo especial, ir para algum lugar nas florestas, sentar em solitude, somente então eu vou conseguir me conectar. Não. Você pode facilmente se conectar, mesmo enquanto fazendo seu trabalho, mesmo enquanto fazendo quaisquer atividades que você tenha que fazer, e num nível sutil você facilmente pode lembrar dele também. E você não tem que pedir nada para ele, Deus me dê poder, Deus me dê força, não. No momento em que existe um relacionamento estabelecido, ele preenche aquele relacionamento com honestidade. Então, quando eu preencho aquele relacionamento com honestidade, ele também preenche aquele relacionamento com honestidade, e aí eu não preciso pedir por
ajuda, porque a ajuda naturalmente vem. Isto me dá experiência, esta é a experiência da meditação Raja Yoga. Excelente! Na verdade, nós estamos nos aproximando do final do nosso encontro e, naturalmente, eu adoraria convidar você para nos guiar numa pequena experiência deste encontro divino que é o Raja Yoga. Você estaria confortável em fazer isso? Claro, claro. Por que não? Eu sempre adoro fazer isto porque o relacionamento que eu estabeleci com o Supremo, com o poder supremo, com a fonte suprema, é de irmão e irmã. Eu gosto dele como meu irmão. Na minha vida prática, esse foi o relacionamento que eu sempre senti falta, porque nós somos 3 irmãs em casa e não tivemos um irmão. Então eu sempre senti que eu tinha falta desse relacionamento com o irmão. Então eu sempre me lembro dele como meu irmão e sinto que ele está do meu lado o tempo todo, me guiando e me protegendo a cada momento, a cada passo que eu dou. E quando quer que eu faça um erro, ele também puxa as minhas orelhas às vezes, mas ao mesmo tempo ele me dá orientações e me coloca no caminho correto. Então eu adoro essa forma de estar com ele. Então vamos lembrar dele, é tão bonito, mas primeiramente eu gostaria de dar a vocês uma preparação para a mente e com o nosso olho interior, vamos visualizar a nós mesmos como um ponto de luz divina. E este corpo é simplesmente uma vestimenta que eu coloquei para desempenhar o meu papel neste mundo. Mas eu sou separada desta vestimenta. Eu sou uma entidade consciente. Com o olho interior, vamos visualizar a nós mesmos como a entidade consciente, a energia espiritual. In the center of the forehead, no centro da testa, a sparkling star, uma estrela brilhante, uma estrela divina. With my inner eye, com o meu olho interior, I see myself and my eu vejo a mim mesma true transcendental nature. Através desta natureza transcendental. E eu percebo, eu sou um ser puro, constantly radiating, constantemente irradiando luz pura, which is like an aura, que é como uma aura ao meu redor. I realize my true nature. Eu percebo a minha verdadeira natureza. I am a peaceful being. Eu sou um ser de paz. Peace. Paz is my true self. É o meu eu verdadeiro. I am peace. Eu sou paz. Gradually, e gradualmente and my thoughts, a minha mente, os meus pensamentos vão se aquietando, se acalmando. I can feel
Eu the posso vibrations sentir of peace as vibrações de paz around me. à minha volta. There is immense happiness and Há uma joy felicidade imensa e being in muita this alegria peaceful state. ao estar neste estado pacífico. This is my true nature. Esta é a minha I'm a verdadeira happy being, natureza. a Eu sou um joyful ser being. feliz, um ser I alegre. constantly radiate Eu constantemente vibrations irradio of joy and happiness. as vibrações da alegria e da felicidade. Slowly, I turn my attention Lentamente, eu coloco a minha towards atenção the higher source, na direção da Supreme fonte Being. mais elevada, o Ser Supremo, who is my Father, my que é o Mother, meu Pai, my minha mãe, Supreme Teacher, o meu my Professor guide, Supremo, meu guia, my brother, meu irmão and a friend, e o meu amigo, a beloved. o meu bem-amado. I can pick up Eu whichever posso relationship escolher qualquer I wish to establish relacionamento with me. And He's the ocean of love, Ele é o oceano de amor. whose love naturally flows. O amor naturalmente flui. Who's so loving, Ele é tão adorável, whose love is unconditional. porque o amor dele é incondicional. And at every step, E a cada passo, He's by my side, ele está do meu guiding lado, me, me guiando, giving me the true understanding. me dando o verdadeiro entendimento da vida. Who teaches me Aquele que me how to ensina be in this world of challenges, como permanecer neste mundo de tantos desafios and apply the wisdom e to aplicar a become sabedoria victorious, para me tornar successful vitoriosa, in whatever bem-sucedida we do. e o que quer que seja que eu faça, no que quer que seja que eu faça. And as I apply it, E I get the à medida results. que eu aplico, eu obtenho os So resultados. positive. Os It resultados changes my positivos. complete attitude Muda completamente a from minha ego atitude conscious, body de consciente conscious, do ego, to soul consciente do conscious. corpo, para a consciência da I alma, feel so light. onde eu me sinto tão leve. This connection Esta gives me the conexão inner strength and power me dá força interior, to me be dá in this poder world para of permanecer neste problems, mundo de problemas
to be with each and everyone, para estar com cada um e function on the basis of values. funcionar com base nos valores. It seems difficult, but it's Parece not at all algo difficult. difícil, mas não é As soon difícil. as I start applying it, Tão logo eu comece a everything aplicar, becomes so easy, tudo torna-se fácil, so natural. tão natural. So that supreme light is by my side, Então, esta luz suprema está ao meu lado, my ray of hope, e every a step that I minha, take. ele permanece ao meu lado My em friend, cada passo que eu dou. philosopher, Ele é o meu amigo, and guide. ele é um filósofo e também o meu guia. Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, dear Usha Didi, for Muito obrigada, querida Usha Didi, por compartilhar conosco toda a sua sabedoria, todas as suas descobertas pessoais e tantas dicas práticas. E eu espero que nós possamos encontrá-la novamente. Também gostaria de agradecer todos aqueles que estão nos assistindo e que estão tomando benefício de Sister Usha pelo tempo dela e toda a experiência dela. E se vocês acharam interessante em termos da sua jornada pessoal, você pode se inscrever no canal de forma que você possa receber todas as novidades em relação aos próximos encontros e também compartilhar com seus amigos e outras pessoas que também poderão tomar benefício. Om Shanti.